E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos embarcar em uma jornada pelo mundo fascinante da física quântica, onde entenderemos o que foi a catástrofe ultravioleta e como ela desafiou os maiores cientistas do século passado. Preparem-se para desvendar segredos que vão mudar a maneira como enxergamos a realidade. Será que a ciência clássica resistirá a essa revolução? Então não pisquem os olhos, porque aqui a curiosidade é que vai nos guiar. E não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Bora pro vídeo? Basicamente, existem 3 modos pelos quais a energia térmica pode se deslocar de um lugar para o outro. Primeiro, temos a condução em sólidos, depois a convecção em líquidos e gases, e por último, mas não menos importante, temos a radiação térmica. Essa radiação é incrível, porque não precisa de contato físico para se propagar, assim como as ondas de rádio, luz visível e raio-x. Ela é uma forma de radiação eletromagnética que viaja em ondas pelo espaço. A teoria das ondas eletromagnéticas foi proposta lá em 1865 por James Clerk Maxwell. Ele previu a existência de um espectro inteiro de ondas eletromagnéticas e, com experimentos posteriores, comprovaram que ele estava certo. E falando em radiação térmica, tudo que tem temperatura acima do zero absoluto, ou seja, menos 273,15 graus Celsius, emite radiação. Isso quer dizer que todos os objetos do universo estão o tempo todo trocando energia por meio dessa radiação eletromagnética. É por causa desse fluxo constante que a gente nunca chega ao zero absoluto, que é o mínimo teórico de temperatura, onde nada transmitiria energia. Agora, uma curiosidade interessante. O astrônomo William Herschel fez um experimento em 1800. Ele usou um prisma para separar a luz em um espectro e mediu a temperatura em diferentes pontos. O que ele descobriu foi surpreendente. A temperatura aumentava quando ele movia o termômetro da parte violeta para a vermelha do espectro. E olha só, isso não parou por aí. A temperatura continuava subindo além do vermelho, onde não se via luz alguma. Aí que ele desvendou a radiação infravermelha, uma energia invisível a olho nu, mas que pode ser detectada como calor. Um exemplo prático disso é o uso da radiação infravermelha em torradeiras modernas para transmitir energia térmica ao pão. E vale lembrar que a quantidade de radiação térmica que um objeto emite depende da sua temperatura. Quanto mais quente, mais energia ele solta. Se for quente o suficiente, uma grande parte dessa radiação pode até ser vista como luz visível. Então, objetos com a mesma propriedade radiativa emitem luz da mesma cor quando alcançam a mesma temperatura. Por exemplo, uma haste de metal aquecida a altas temperaturas brilhará primeiro em vermelho opaco, depois em amarelo e, por fim, com um branco brilhante. Uma haste de metal pode até brilhar em vermelho quando atinge mais de 700 graus Celsius. Em 1858, o físico escocês Balfour Stewart apresentou um artigo sensacional chamado Relato de alguns experimentos com calor radiante. Ele decidiu investigar a absorção e a emissão de calor em placas finas de diferentes materiais. E aí veio a grande revelação. Independentemente da temperatura, os comprimentos de onda da radiação absorvida e emitida eram iguais. Isso significa que o material que absorve energia em determinado comprimento de onda também tende a emitir energia na mesma frequência. Ele notou algo surpreendente. A absorção de uma placa é igual à sua radiação, e isso vale para todas as descrições do calor. Então, 2 anos depois, o físico alemão Gustav Kirchhoff
sem saber do trabalho de Stewart, publicou conclusões similares. A comunidade acadêmica até achou que o trabalho de Kirchhoff era mais rigoroso e tinha aplicações mais imediatas em outros campos, como a astronomia. Mas apesar de Stewart ter feito essa descoberta incrível antes, infelizmente a contribuição dele para a teoria da radiação térmica foi largamente ignorada na época. Claro que hoje em dia nós reconhecemos a importância de ambos os cientistas e sabemos que as descobertas de Stewart foram super importantes para a compreensão da radiação térmica e seus efeitos em diferentes materiais. Corpo negro. Imagine um objeto que absorva perfeitamente toda a radiação eletromagnética que chegue até ele. Nada é refletido, tudo é absorvido. Então, toda a energia que esse objeto emite depende somente da sua temperatura, não importando a composição química ou forma física dele. Em 1862, Kirchhoff cunhou o termo corpo negro para descrever esse objeto hipotético. Mas olha, corpos negros perfeitos não existem na natureza, tá? São só uma ideia super útil para entendermos melhor o comportamento da radiação térmica. Um corpo negro ideal absorve e emite energia com 100% de eficiência. Isso quer dizer que a maior parte da energia emitida se concentra em um pico de emissão que é indicado pelo comprimento de onda da radiação emitida, que chamamos de lambda max. E sabe o que é mais legal? Esse pico de emissão cresce conforme a temperatura do objeto aumenta. Se vocês plotarem no gráfico a distribuição dos comprimentos de onda de energia emitida ao redor desse pico de emissão, terão o que chamamos de curva de corpo negro. Essa curva é característica de cada objeto e revela muitas coisas interessantes sobre sua radiação térmica. Por exemplo, o Sol tem uma curva de corpo negro com o pico no centro do intervalo da luz visível. Mas como eu disse, corpos negros perfeitos são só hipotéticos. Então, Kirchhoff imaginou algo para ajudar a explicar sua teoria. Ele pensou em um objeto oco com um buraco minúsculo. A radiação entra só pelo buraco e é absorvida dentro da cavidade, fazendo do buraco um absortor perfeito. Alguma radiação também é emitida pelo buraco e pela superfície da cavidade. Kirchhoff conseguiu provar que a radiação dentro da cavidade só depende da temperatura do objeto, não importando a forma, o tamanho ou o material do qual o objeto é feito. Vamos falar da incrível lei da radiação térmica de Kirchhoff, que foi um marco em 1860. Essa lei mostra que quando um objeto está em equilíbrio termodinâmico, ou seja, na mesma temperatura dos objetos ao seu redor, a quantidade de radiação que ele absorve é igual à quantidade de radiação que ele emite. Isso vale para qualquer temperatura e em todos os comprimentos de onda. Ou seja, a capacidade de absorção de energia em determinado comprimento de onda é igual à capacidade de emissão desse mesmo comprimento de onda. Daí, em 1893, o físico alemão Wilhelm Wien fez outra descoberta sensacional. Ele encontrou uma relação matemática entre a mudança de temperatura e a forma da curva de corpo negro. E o que ele descobriu foi que, ao multiplicar o comprimento de onda do pico de emissão pela temperatura do corpo negro, o resultado sempre era uma constante. Isso explicava o porquê dos objetos mudarem de cor quando ficam mais quentes. Conforme a temperatura sobe, o comprimento de onda do pico diminui, ou seja, as cores mudam. Os objetos passam de emitir ondas mais longas, como as do infravermelho, para ondas mais curtas, como as do ultravioleta. Porém, chegando em 1899, surgiram experimentos bem cuidadosos que mostraram que as previsões de Wien não eram tão precisas para os comprimentos de onda da gama infravermelha. Catástrofe ultravioleta. Em 1900, os físicos britânicos Lord Rayleigh e Sir James Jeans
lançaram uma fórmula que parecia explicar o que tinha sido observado no lado infravermelho do espectro. Só que, logo depois, surgiram algumas dúvidas sobre os resultados deles. A teoria deles dizia que não havia um limite superior para as frequências mais altas do ultravioleta, geradas pela radiação do corpo negro. Isso significava que seria produzido um número infinito de ondas altamente energéticas. Imagine só, abrir a porta do forno para verificar um bolo assando resultaria em aniquilação instantânea, com uma irrupção de intensa radiação. Essa situação foi apelidada de catástrofe do ultravioleta. Agora, obviamente isso estava errado, né? Seria uma verdadeira loucura se fosse assim, mas o que acontece é que explicar por que os cálculos de Rayleigh e Jeans estavam tão errados exigiu uma física teórica super ousada, de um tipo nunca tentado antes. E é aí que entra a evolução da física quântica, que veio para desbravar novos horizontes e resolver esses desafios. Os cientistas precisaram repensar toda a abordagem e desenvolveram uma teoria super inovadora para explicar o comportamento da radiação do corpo negro corretamente. Foi uma verdadeira quebra de paradigmas e uma mudança revolucionária no mundo da ciência. Na mesma época em que Rayleigh e Jeans estavam fazendo seus achados, Planck estava lá em Berlim trabalhando em sua própria teoria. E em outubro de 1900, ele propôs uma explicação sensacional para a curva de corpo negro, que não só concordava com todas as medidas experimentais conhecidas, mas também ia além da física clássica. A solução de Planck foi totalmente radical e envolveu uma nova maneira de enxergar o mundo. Ele descobriu que podia evitar a tal catástrofe do ultravioleta, pensando em algo surpreendente. Em vez de ocorrer em ondas contínuas, a emissão de energia do corpo negro acontece em pacotinhos discretos, que ele chamou de quanta. E em 19 de dezembro de 1900, Planck apresentou esses achados incríveis em uma reunião da Sociedade Física Alemã, em Berlim. E essa data é conhecida como o marco de nascimento da mecânica quântica e de uma nova era na física. A partir desse momento, a ciência nunca mais foi a mesma. Planck foi um verdadeiro visionário e sua teoria abriu caminho para uma compreensão completamente nova do comportamento da energia e da matéria ao nível mais fundamental. E assim chegamos ao final desse vídeo cheio de conhecimento e descobertas surpreendentes. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Eu me despeço por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!